Como são feitas as fachadas ventiladas de prédios? É isso que eu quero te mostrar aqui, na prática, na obra, como que é esse passo a passo. Vamos lá. Por que chama fachada ventilada? Fachada ventilada é porque existe esse espaço aqui, ó, se você der uma olhada na minha mão, existe esse espaço que vai de 6,5 centímetros até 8 centímetros entre a face da parede externa do prédio para a peça de porcelanato que compõe essa fachada ventilada. Tem algumas pessoas que chamam de fachada airada, tá? E quais são as vantagens dessa fachada? Cara, quando você instalou essa peça de porcelanato aqui, a sua fachada está pronta, tá? É instalar e fazer esse rejunte. Então, elimina a etapa de fazer chapisco dessa parede, elimina a etapa de fazer reboco dessa parede e elimina a etapa de, por exemplo, assentar um acabamento nessa parede, por exemplo, um ladrilho, por exemplo, um granito, um mármore ou às vezes até uma outra peça de porcelanato. Existe uma vantagem porque a fachada airada, esse porcelanato aqui, ele está ancorado. Tem muita gente que não entende essa definição. O que é ancorado? Aqui a gente tem um insert metálico e esse insert metálico ele está fixo aqui nessa parede e o porcelanato está fixo nele. Então ele está ancorado. Essa peça ela não vai cair, tá? Um outro ponto importante é que essa ancoragem que está aqui, essa ancoragem ela é de alumínio. Então, nunca a gente vai ter aquele problema de vai sofrer corrosão, e daqui a 10 anos, e aí vai perder a ancoragem, essa placa vai cair lá embaixo, vai matar uma criança ou uma velhinha e tal. Isso não vai acontecer. Por quê? Tudo isso está previsto dentro dessa técnica construtiva de engenharia, tá? Tem uma outra dúvida que as pessoas também falam, o seguinte, e se alguém passar na rua e tacar uma pedra e quebrar esse porcelanato? Aí eu te pergunto o seguinte, quantas pessoas você vê na rua tacando pedra nos prédios por aí? Então é mais uma limitação de achar que pode ter esse problema, tá? Outro problema é, e se vier um passarinho e bater aqui nesse porcelanato? Cara, não vai quebrar. Tá? Não vai quebrar, pode ficar tranquilo, porque tudo isso está previsto. Legal? E a fachada, ela fica muito bonita. A sua obra, ela tem uma redução no prazo, porque se elimina chapisco, reboco, assentamento aqui do revestimento ou de fazer pintura. Legal? Segredo para a aplicação dessa fachada. Alinhamento prumo-nível, tá? E para isso, se a parede ficar um pouco torta, existem umas borrachinhas aqui, uns complementos que elas ajudam a você ter uma compensação se a parede ficar um pouco torta, tá? Agora, o alinhamento ele tem que ser muito bem feito. Legal? Custo disso. Cara, no momento que eu estou gravando esse vídeo, você tem o custo do porcelanato, você tem o custo dos inserts metálicos que já apareceram aí para você e depois você tem o custo da mão de obra, né, que vai assentar e você vai ter o custo também do selante, tá? Esse selante ele é específico para a fachada ventilada, então pode ficar tranquilo. Custo mais ou menos, você vai ter um custo mais ou menos de mão de obra de cerca de 80 a 90 reais, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, e esse porcelanato aqui, a gente teve um custo dele de mais ou menos ali 70 reais o metro quadrado. Então para você ter uma ordem de grandeza aí em torno de 150 a 180 reais o metro quadrado dele aplicado, bonitinho, lindo aí na sua obra. Agora eu estou aqui nesse ponto para você ver a fachada ventilada aplicada. Olha que linda que fica esse porcelanato e olha como que, cara, já fica tudo pronto, eliminando um monte de outras etapas. Detalhes importantes. Aqui a gente tem essas garrinhas que é onde está ancorada a peça de porcelanato, tá? Mas ela fica praticamente imperceptível. E a gente já tem que levar o serviço pronto, porque aqui já está com o selante aplicado. Outro detalhe importante, esses encontros, essas quinas aqui, elas têm que ser quinas vivas, de peça de porcelanato inteira. Não pode ser uma quina, por exemplo, chanfrada a 45 graus, porque deixaria o porcelanato mais fraco.
Fabrício, e aqueles problemas de bater? Olha isso aqui. Não tem problema nenhum. Outro detalhe importante, a gente tem que fazer no peitoril das janelas, no peitoril das floreiras, a gente tem que fazer um complemento com bloco leve e depois que a gente vem e instala os peitoris. Então, o peitoril ele só pode ser assentado depois que a gente fizer a fachada ventilada. E o acabamento das janelas? Essa janela aqui deve estar dando para você ver. A gente faz o acabamento também na parte interna das janelas e fica tudo lindo, maravilhoso. E ó, não se preocupa se alguém tacar uma pedra aqui, porque não vai quebrar. Você que chegou até aqui, agora eu quero saber de você. E aí, você faria fachada ventilada na sua obra ou você prefere ser conservador e fazer o tradicional de fazer chapisco, reboco e assentar revestimento ou só colocar uma pintura? Escreve aqui nos comentários, participa, eu quero muito saber a sua opinião e se você não está inscrito no canal e quer ter mais conteúdos gratuitos e avançados de gestão de obras como esse, se inscreve aí no canal, vamos pro topo.